Vamos de terrorzinho adolescente? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês o meu review com spoilers pra Verdade ou Desafio. Um terrorzinho adolescente que transforma essa brincadeira numa maldição. Verdade ou Desafio foi detonado pela crítica, então eu fui assistir com a expectativa lá embaixo. Mas no final das contas eu não achei tão ruim assim. Claro que a gente precisa considerar que esse filme é voltado para o público adolescente, então a régua já dá uma caída. Aqui a gente não tem nada inesquecível, é um filme bem genérico. E em vários momentos, quando você estiver assistindo esse filme, se você já viu uma quantidade razoável de filmes de terror, você vai se lembrar de muitas cenas. A fórmula desse filme é a mesma que a gente já viu milhões de vezes. Uma maldição é libertada e vai matando geral até que a protagonista descobre como resolver. E aí, com a solução descoberta, ela se une aos amigos que ainda não morreram em busca da solução desse mistério. Aqui eles tentaram fazer uma coisa mais inteligente, mas o filme acabou ficando bastante previsível. Se você prestar um mínimo de atenção, você já consegue desenhar o resto da história desde o comecinho. Um grande problema que eu achei nesse filme foi o excesso de explicações. Verdade ou Desafio fica se explicando o tempo todo pra gente. Logo quando a maldição é descoberta, um cara já explica pra protagonista exatamente todas as regras do jogo. Na sequência, ela pega essas regras e conta pra todo mundo. Tem até uma senhora muda depois explicando esse jogo pra ela através de papéis. Ela escreve todas as coisas que ela tem que contar e a menina lê tudo pra gente. É muito blá blá blá. E o final tenta ser chocante, mas pra quem tá acostumado com filme de terror não vai achar nada demais. Enfim, eu vou entrar na história pra gente entender um pouquinho melhor do que se trata a Verdade ou Desafio. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber e comenta aí. Você já foi ver Verdade ou Desafio? Você gostou? Você curte filme de terror adolescente? Me conta tudo aí nos comentários e vamos papear. Verdade ou Desafio já começa numa cena de ação que é totalmente dispensável para essa narrativa. A gente tem uma menina dirigindo um carro em direção à fronteira do México. Ela entra numa loja de conveniência, pede um cigarro e de repente ela ouve uma voz perguntando verdade ou desafio. Depois do nada ela pega um pouco de álcool ou de fluido de isqueiro e joga numa mulher e atia fogo. Acaba a cena, entra o letreiro inicial e o filme efetivamente começa. A linguagem que eles usam no comecinho desse filme tem uma pegada toda jovem, toda de redes sociais. É uma montagem bem ágil com várias fotos tipo Instagram, uns stories com umas legendinhas que vai mostrando várias relações entre os personagens, pra gente já ir se familiarizando com eles. E aí a gente conhece a protagonista, que é a Olivia, uma menina toda boazinha, youtuber inclusive, e totalmente ligada nas redes sociais. E isso vai ser bastante explorado ao longo do filme, inclusive a solução final desse filme está baseada nessa habilidade e nesse interesse da protagonista. Isso é bem interessante para estabelecer uma conexão com a molecadinha, né? Porque se é um filme adolescente, a gente fala a linguagem do adolescente. Esse eu achei um ponto interessante, apesar que pra mim não tem tanto apelo. A menina, a Olivia, ela é convencida a viajar pro México com os amigos. E aí chegando lá no último dia de viagem, eles estão numa festa, ela conhece um cara bem interessantezinho, e aí ele propõe levar a galera para continuar essa festa que tá acabando num lugar reservado. Ele conduz o grupo até uma igreja abandonada. Olha a merda. E aí quando eles estão lá dentro, o cara propõe que eles brinquem de verdade ou desafio. O jogo vai rolando com umas bobeirinhas típicas desse tipo de jogo, até que perguntam pra ele verdade ou desafio. A amiga dela, latina, Penélope, ela pergunta qual é a intenção real. E ele abre o jogo, ele fala que ela é uma pessoa ingênua e que ele tinha certeza que ela seria uma boa vítima para esse jogo, já que ele queria passar a maldição adiante, ele não se importava de estranhos morrerem no lugar dele. Ele fala assim, na lata e vai embora. A Olivia vai atrás, ele já conta todas as regras do jogo. Quando você aceita participar do Verdade ou Desafio, você é amaldiçoado e você é obrigado a jogar. Se te perguntarem verdade ou desafio, você tem que escolher. Se fizerem uma pergunta, tem que responder a verdade, senão morre. Tem que fazer o desafio, senão morre. Se recusar, morre também. Você morre de qualquer jeito, tem que fazer. E aí começa aquele terror clássico, onde os amigos vão morrendo um por um. Mas aqui rola uma coisa interessante. O jogo, antes de matar os caras, a maior parte deles, ele vai jogando com o psicológico. Vai primeiro deteriorando as relações, pra depois acabar com a sua vida. Esse convite que vem aparecendo pras pessoas ao longo do filme, ele acontece exatamente na mesma ordem que eles jogaram nessa igreja. E aí uma característica interessante desse jogo é só a pessoa que tá jogando que vê a pergunta sendo feita. Então é a hora que as pessoas se deformam, fazem um sorrisão assim e um olho arregalado, bem esquisitão, e propõe verdade ou desafio. E aí você tem que responder, enfim, tem que seguir. Depois que a pessoa que é um instrumento, né, dessa possessão faz a pergunta pra você, ela volta ao normal e não se lembra de nada. O primeiro amigo dela, que não é bem um amigo, é um cara que se meteu lá no meio do grupo, ele morre num bar. Ele é desafiado a subir em cima de uma mesa de bilhar, tirar o peru pra fora, e ele se recusa. Primeiro ele quase se suicida, um cara salva ele,
Depois ele faz aquela cara esquisitona e ele se joga numa mesa de bilhar e quebra o pescoço. Isso tudo é filmado e enviado para o celular dos amigos dele. A protagonista é muito rápida em acreditar, e isso é uma das coisas que a gente fica um pouco difícil de engolir, especialmente porque ela acredita muito rápido ao ponto de fazer com que a amiga dela quebre a mão dela com um martelo logo de cara. Isso é porque o jogo desafia a menina a quebrar a mão dela, como ela tinha prometido lá atrás. A menina, a Olivia, como ela é toda altruísta e boazinha, ela acaba deixando a amiga quebrar a mão pelo bem de todos. Fora essa crença muito rápida e mais algumas outras coisinhas, a grande mentira desse filme é sem dúvida a bateria do iPhone que dura a noite toda. Inclusive esse filme parece um grande merchan do Google e da Apple. Os amigos não morrem todos de imediato. No começo as perguntas e os desafios são mais leves e eles vão ficando mais pesados à medida que o jogo vai evoluindo. E aí, com esse avanço, eles descobrem uma regra adicional. A cada 2 verdades, o próximo jogador é obrigado a escolher um desafio. E é assim que o jogo vai desestabilizando as pessoas, pelos pontos fracos. A protagonista, por exemplo, ama o namorado da amiga em segredo e ela é obrigada a expor isso e mais um monte de podridão. O jogo vai fazendo essas coisas e ainda faz com que ela transe com o cara, pra ela não morrer. A Penélope, que é a amiga latina, ela é alcoólica e aí ela é obrigada a beber uma garrafa de vodka e andar pelo beiral de um prédio. O menino gay precisa se assumir pro pai policial homofóbico pra não morrer. O aspirante a médico precisa confessar que vende receita falsa para a entrevistadora de uma vaga super importante. Ele se recusa a fazer e acaba morrendo com uma canetada no próprio olho. Aliás, isso você vai ver muito ainda esse ano. O próximo filme de terror adolescente que deve vir por aí, o Slenderman, tem essa coisa da pessoa fazer alguma coisa induzida por alguma outra coisa que não é ela mesma, sabe? Tipo uma espécie de possessão que te faz tomar atitudes e fazer ações que não são suas. Bom, com metade do grupo desfalcado, a Olivia e a Mark descobrem o nome da menina que apareceu lá na primeira cena do filme. É Gisele. Elas encontram o perfil da menina no Facebook e mandam uma mensagem meio ameaçadora pra ela pra tentar intimidar e chamar a atenção. O negócio dá certo e elas descobrem um pouquinho mais sobre o jogo. Ele começou depois que um amigo da menina, o Sam, entrou naquela igreja e quebrou algumas coisas. Todos os amigos da Gisele também estão mortos, menos esse cara. No final, a Gisele saca a arma e pergunta quem que é a Olivia. O desafio dela era matar a Olivia, mas os amigos que estão vivos ainda da Olivia seguram a menina no chão, ela acaba atirando e matando a Penélope e depois se suicida. E aí, durante o depoimento pra polícia, a Olivia descobre que o Sam é o Carter, o mesmo cara que levou ela pra igreja lá no começo do filme, só que ele tinha usado uma identidade falsa. A Mark procura no Google por verdade ou desafio México e acaba descobrindo uma história macabra que tinha acontecido lá na região alguns anos antes. Dessa situação, tem uma freira viva 50 anos depois e é por ela que eles vão começar. Com a cidade da freira em mãos, elas conseguem milagrosamente encontrar uma pessoa que mora numa parte totalmente isolada de uma cidade. Parabéns! Essa velha não fala há 50 anos, mas ela escreve toda a história num papel. A maldição é o seguinte: tinha um padre que abusava de umas freiras novinhas até que uma delas se cansou e ela conhecia como invocar espíritos. Num ritual, ela chamou o Calux, que é um espírito travesso, bem entre aspas, e esse espírito prendeu a turma num jogo de verdade ou desafio, que era uma brincadeira que o padre obrigava as meninas a fazer. Com todo mundo preso e obrigado a jogar, as meninas e o padre foram um a um morrendo, até que sobrou só essa freira que tem a língua cortada. E é cortando a língua a única forma de você salvar e acabar com o jogo. Você precisa cortar a língua, selar ela num pote com cera de vela. E foi esse pote, lá do passado, que o Sam quebrou quando ele entrou na igreja e que a Olivia fez foto e fez vídeo quando entrou, que tava com um cheiro bem forte. E antes de cortar essa língua, a pessoa que começou o jogo, ela precisa ler 7 vezes uma oração que a velha escreveu no papel. Com todas as informações e a oração na mão, partiu encontrar o Carter. As meninas vão até o apartamento dele, que lembra muito uma cena de Pulse, que é um outro terror super genérico, em que o cara tá isolado no apartamento para evitar ser pego pela maldição. Ela pega a Olivia e convence ele só com uma arma a ir até a igreja de novo com eles. Chegando lá, o jogo continua e o namorado da Mark é desafiado a escolher entre a Olivia e a namorada quem ele vai matar. Ele decide se afastar para salvar as duas, mas não consegue. O espírito entra no corpo dele enquanto o Sam tá fazendo a oração para libertar e para quebrar essa magia, essa mágica. A igreja começa a entrar em colapso. O namorado da Mark vem com uma faca e aí mata o Sam e se mata na sequência, porque ele não conseguiu cumprir o desafio. As duas ficam desesperadas e agora elas não têm a menor chance de sobreviver, a não ser que elas convoquem pessoas pro jogo. E é exatamente o que a Olivia faz. Ela saca o celular, faz uma live no YouTube contando a história e convida no final todo mundo pra jogar a verdade ou desafio. E aí
Fim. Um filme bem mediano com uns adolescentes de 30 anos, como a Malhação aqui no Brasil. Bastante jumpscare que eu sei que vocês curtem pra caramba. Algumas cenas de tensão que eu achei bem interessantes. E muitas coisas bastante parecidas com filmes tipo Premonição, A Chave Mestra, Pulse e até Pânico. Tem uma cena que é onde a menina bêbada tá andando em cima do beiral do dormitório que você vai lembrar muito de A Chave Mestra, caso você tenha assistido a cena da Caroline tentando fugir com o Fusque, batendo no portão e o portão não cedendo por conta de uma magia. Aqui é quase a mesma coisa. A menina, a Olivia, pega o carro, bate no portão, mas o portão não cede porque a outra tá dentro do jogo, né? Dentro de uma magia. O portão só cede depois que a menina termina de beber e não cai. Em resumo, Verdade ou Desafio não é a pior coisa que você vai ver em 2018, com certeza. Tem filmes piores e eu já assisti dois que inclusive eu fiquei com vergonha de fazer vídeo pra cá de tão ruim que eu achei, que foi Winchester e Exorcismos e Demônios. E é o que eu disse lá no começo, se você é adolescente, esse filme é imperdível pra você. Agora, se você já é adulto, já tem um pouco mais de bagagem com o filme de terror, melhor deixar passar. Mas caso você queira assistir mesmo assim, vai lá e depois volta aqui e me conta que eu quero saber tudo, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá o seu like pra eu saber, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aí o seu comentário sobre o que você quiser com relação a esse filme, com relação a outros filmes, com relação a filmes de terror, comenta o que você quiser que a gente bate o papo, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!